Caros educadores, para boa visualização dos slides PowerPoint durante a webconferência, gentileza acessar a engrenagem no canto inferior direito da sua tela de visualização do YouTube e selecionar no item Qualidade a resolução 720p HD. Caso a sua conexão esteja lenta, gentileza acessar no item Qualidade a resolução 480p. Boa tarde a todas e a todos, professoras, professores, especialistas, diretoras, diretores. É com alegria que a gente apresenta a terceira webconferência do ensino religioso. E nessa terceira versão, desse terceiro web, vamos tratar do ensino religioso nos anos iniciais do ensino fundamental, no currículo referência de Minas Gerais. Meu nome é Paulo Agostinho, eu sou professor da PUC Minas, do programa de pós-graduação em Ciência da Religião, e estarei junto com Jaqueline Crepaldi. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, professor Paulo Agostinho. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e vamos trabalhar. Pois é, Jaqueline é professora, né, há mais de 30 anos na educação infantil e nos anos iniciais. Acabou, né, deste ano, início do ano, de defender sua tese sobre educar e cuidar da dimensão religiosa da criança. Então, é uma pessoa que tem uma longa experiência que vai nos ajudar muito, né, nessa reflexão aqui. Okay. Então, o nosso tema é bastante desafiante e nós vamos, né, ao longo desse momento, dessa hora que estaremos juntos, apresentando telas, né, de um PowerPoint, e também a gente vai comentar, questionar, explicar algumas coisas. Todo esse material depois estará disponível, né, no site Currículo Referência Minas Gerais, que no final vocês terão acesso. É muito importante que todos que tenham dúvidas ou queiram fazer alguma pergunta, já comecem a anotar, né? E todas essas webs que a Secretaria de Estado de Educação, com a Undime, estão oferecendo, elas têm uma avaliação e a partir da avaliação você recebe também o seu certificado. Então vamos lá, Jaqueline. Okay. Nós começamos então colocando aqui nessa primeira tela alguns marcos educacionais importantes do ensino religioso. Nós não vamos ler, não vamos... depois você pode consultar, mas eu gostaria de saber, algum deles você destacaria? Sim, nós podemos destacar em 2010, quando as resoluções 4, 2010, 7, 2010, trouxeram o ensino religioso como uma das 5 áreas de conhecimento do ensino fundamental. Uma área de conhecimento, ela tem objeto de estudo, ela tem conteúdo, tratamento didático, metodologia e avaliação. E isso foi muito importante e logo depois, então em 2014, a criação e construção da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC. Então, isso possibilitou o ensino religioso também entrar e aí em 2017 foi homologado. O ensino religioso foi incluído na BNCC. E uma carência histórica da nossa área é a formação docente. E, finalmente, no final de 2018, foram homologadas as diretrizes curriculares nacionais do ensino religioso. Em Minas, nós temos, né, a Unimontes, que oferece um curso de graduação, licenciatura em Ciência da Religião, e a Universidade Federal de Juiz de Fora. A PUC Minas está oferecendo, para começar em fevereiro, também o seu curso de Ciência da Religião. Então, eu acho que há, né, um contexto muito favorável, né, Jaqueline? Exatamente, exatamente. Bom, agora, quais são os objetivos nossos hoje? Então, hoje nós vamos definir o ensino religioso como um insubstituível fator educativo para os alunos, sejam quais forem as suas opções em termos de religião. Então, o que o ensino religioso visa educar?
a religiosidade como uma construção de sentido desse educando. Então ele inclui quem crê e quem não crê. Quem crê e quem não crê, porque isso aí não é, nós não vamos separar nada disso. E também vamos identificar unidades temáticas, objetos de conhecimento do ensino religioso nos anos iniciais e analisar as habilidades dos educandos. Essa é uma novidade, né, do currículo referência da BNCC, Exatamente. o trabalho com habilidades, né? Exatamente. O que a gente espera que o educando desenvolva? Então nós vamos entrar, né, nesse assunto mais ao final, mas que, né, é muito importante. Sim. Bom, qual que é o objeto e meta do ensino religioso? A BNCC traz o objeto do ensino religioso como um conhecimento religioso, mas numa visão de construção de sentido da vida. Isso aí é bem interessante. Ele tem que proporcionar aos alunos independente do aluno ter fé religiosa ou não, experiências, conhecimentos, reflexões que ajudem esse aluno, esse educando, a compreender a dimensão religiosa da vida. Então, apesar da gente ter essa expressão conhecimento religioso como objeto, não é conhecimento numa revisão reducionista ao aspecto cognitivo. Ou seja, o que se busca é uma formação integral, que entra o aspecto afetivo, emocional, ou seja, a gente quer a formação da pessoa inteira. Exatamente. Não é só... E por que essa questão da dimensão religiosa ser tão importante? Porque é uma dimensão, professor Paulo, como outra qualquer. O educando tem a sua dimensão cognitiva, sua dimensão física, psicológica, social e a dimensão religiosa também. Um autor muito importante, chamado Paul Tillich, ele traz que essa dimensão religiosa é uma dimensão de profundidade do ser. E essa dimensão ela pode ser chamada, então, de um toque religioso. Aquilo que o educando ele traz para a gente, por exemplo, numa aula, que salta do cotidiano. É uma coisa que chama a atenção desse educando, então ele traz para você, e aí isso faz sentido para a vida desse educando. Isso faz parte da dimensão religiosa. E nós já tratamos dessa perspectiva, tanto na primeira quanto na segunda web. Bom, seguindo adiante, nós não vamos retomar, mas é só para sempre chamar a consciência de todos que existem aquelas 10 competências gerais da BNCC. A gente nunca deve esquecê-las, né? É muito importante todos os aspectos que estão abordados aí. Então a gente sugere que depois você, com mais vagar, possa retomar essa tela, né, e ler cada uma dessas 10 competências. Exato. E uma outra coisa importante são os objetivos do ensino religioso. São quantos? Aqui nós temos os 4 objetivos, e sendo que proporcionar conhecimentos religiosos para esse educando, e assim, o diálogo, os direitos humanos, o pluralismo de ideias, os sentidos pessoais de vida, esses objetivos que a gente tem que ter cuidado com eles, porque isso é que vai fazer o diferencial do ensino religioso. Nesse primeiro aí, eu até destacaria, né, quando ele diz proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos, não é o professor que vai impor, né, essa questão. Por isso a importância do diagnóstico, né, dessa interação com os educandos para perceber a realidade, a demanda, as principais necessidades. E os outros aspectos você já destacou, né, a promoção dos direitos humanos, o pluralismo. Então é uma questão realmente que a gente sempre deve retomar esses objetivos. Bom, e aí, como entra essa questão de unidades temáticas e objetos de conhecimento? Então, é como se fosse, professor Paulo Agostinho, um andaime. Então, a construção seria esse desenvolvimento integral dessa criança, desse educando. E esse andaime, todos os temas que a gente vai trabalhar, eles estarão em conexão. Então, para que a gente possa ter esse educando em sua formação integral, nós precisamos dialogar com diversas áreas de conhecimento. Então, o objeto de conhecimento, o que esse educando tem que saber, o que ele precisa saber, então, né, estarão todos esses conhecimentos divididos nas unidades temáticas, mas intercalados com todas as áreas de conhecimento. Então, para a gente entender a estrutura, nós temos
grandes temas gerais, unidades temáticas, dentro de cada unidade temática, diversos objetos de conhecimento, e dentro dos objetos de conhecimento nós vamos construir as habilidades. Ou seja, o que a gente espera que o educando, né, desenvolva. Então nós vamos exatamente agora, talvez gastar um tempinho bom para entender, explicar um pouquinho melhor essa questão das unidades temáticas e os objetos de conhecimento. São 3, né? São 3. Elas representam assim a especificidade do ensino religioso. Então, identidades e alteridades, manifestações culturais e religiosas, crenças religiosas e filosofias de vida. Isso aí é a identidade do ensino religioso. Uhum. E é interessante que depois a gente vai olhar um pouco mais a estrutura do currículo, começa com identidades e alteridades, né? Nós estamos falando de anos iniciais. E é pertinente isso, começar por identidades e alteridades no início? Totalmente pertinente, porque nesse momento o educando precisa se conhecer, ele precisa saber quem ele do que ele gosta, se colocar no mundo e em relação ao outro. Então isso aí é basilar. E ele está vindo exatamente da educação infantil, onde se trabalhou, né, os campos de experiência. Exatamente. E aí, com esse trabalho dos campos de experiência, ele teve uma base boa, então agora ele pode aprofundar um pouco mais. Bom, então, só para a gente ter uma visão geral dos objetos de conhecimento desses anos iniciais. São 5 anos, né? Uhum. Então nós temos 3 objetos no primeiro ano, 4 no segundo, 3 novamente no terceiro e quarto, e 4 objetos no quinto ano. Você destacaria algum deles aí, Jaqueline? Olha, eu acho que memórias e símbolos é um tema assim, extremamente propício, porque esse educando, e eu estou falando agora de uma criança de 7 anos por aí, ele já tem as suas memórias, ele já consegue trabalhar com símbolos. E então essa imaginação simbólica de Han, é um autor, ele falava que de onde nascem todos os medos e todas as esperanças de um ser. Então, trabalhando com esse tema, nós estamos trabalhando com uma série de fatos, de eventos que a gente pode ajudar para que a esperança possa vir no trabalho. Mas não é estranho no primeiro ano imanência e transcendência? Sim, mas isso eu aí... Vou colocar isso no quadro para criança do não, primeiro não, ano? Não. Por favor, isso aí é o tema, é o objeto de conhecimento que nós estamos, então, querendo levar para o aluno, mas é para o estudo do professor. Na hora que ele for trabalhar, ele não vai trazer dessa forma. Vai colocar no quadro lá imanência e transcendência? Não, de maneira alguma. alguma. A criança passa mal, ela não vai entender o que é imanência e transcendência. Então a gente vai ter que trabalhar esses 2 conceitos até para que os professores possam entender. Okay. Por exemplo, ideia de divindade, de sentido da vida do 4º ano. A criança está no operatório concreto, será que é o momento de trabalhar a ideia de divindade? Eu acho que isso pode ser trabalhado em qualquer momento, inclusive crianças de 5 anos, a minha experiência é com crianças de educação infantil também, os anos iniciais, e outro dia alguém falou alguma coisa que era sagrado e eu fui perguntar o que era sagrado e eles têm uma noção muito bonita disso. É algo importante, é algo que a gente... É mais importante, eles chegaram a falar, é mais importante do que o ouro, porque é algo que não acaba. Então, o que é a divindade? É muito bom você ouvir os alunos e deixar que eles falem. Então aí detalhe, não você dar uma aula sobre ideia de divindade, deixa que mas essa demanda virar dos alunos. Virar dos alunos. Okay? Então essa temática ela deve ser bem cuidada e por isso que no currículo de referência a gente associou 2 ideias, ideia de divindade e sentido da vida. Exatamente. Porque a gente acha que não. Mas tem crianças, famílias, que, por várias razões, não têm fé religiosa. E eu tenho que acolher, eu tenho que respeitar, né, também, né, todos na escola. É uma escola para todos, exatamente, não para alguns. Exatamente. Bom, seguindo. Então vamos começar pela unidade temática, identidades e alteridades. Vamos tentar entender aqui, né? Sim. Então ela parte do pressuposto que o ser humano se constrói a partir de um conjunto de relações
E isso é construído na história, né? Sim, no momento sim. social, na comunidade, né? E ele vai transformando, contribuindo para isso. Né? E uma coisa importante, professor Paulo Agostinho, é que a questão da alteridade, quando a gente diz alteridade, a gente está querendo exatamente trabalhar a questão da singularidade, a resposta que esse educando vai dar as diferenças na sua família, na sociedade, no mundo que ele está vivendo. Levinas é um autor que fala muito do face a face. Então, é o sem dominação, você olhar para o outro, acolher. E isso aí é o que a gente vai tentar trabalhar. Por isso é que fala que ele é um sujeito que contribui, que tem um conjunto de relações e que tem o seu contexto histórico-social, a sua singularidade para produzir conhecimento e para aprender junto com esse outro. Então, o educando é sujeito. E aí aparecem as duas palavrinhas, né? Imanência e transcendência. Ou seja, imanência enquanto a dimensão concreta, biológica, histórica, e a transcendência como dimensão subjetiva, simbólica, a capacidade de superação, de resiliência, né? Justamente essa ideia, e a dimensão religiosa, né? Para aquele que crê. Né? Sim. E aí, professor, eu vou trazer um exemplo para uma criança de 6 anos, porque ele está no primeiro ano, e esse é o tema deles. Então, um dia, um deles me deu uma explicação super pertinente e que mostrou assim, exatamente isso aí. Ele me disse assim, meu pai me falou que nós temos 2 tesouros. Um mora no coração, olha a transcendência aí, né? A dimensão subjetiva, simbólica, a dimensão religiosa do que crê. Esse é o tesouro, ele falou, é o tesouro da paz e do amor. E o outro tesouro são as coisas que a gente tem no mundo. E olha aí a imanência. Né? Então é incrível como as crianças, né, captam exatamente essa ideia. Bom, indo adiante, então essas duas dimensões, né, imanência e transcendência, possibilitam que os seres humanos se relacionem consigo mesmos, a autoconsciência, entre si e a alteridade, né, as relações sociais, com a natureza, o meio ambiente. Veja, meio ambiente super, né, pauta hoje dos jornais, do mundo inteiro, com as crises que a gente está vivendo, e com as divindades, pela fé, para aqueles que creem, e os sentidos da vida, para aqueles que não creem, que a gente chama também de espiritualidade. Porque não existe só espiritualidade religiosa, existe também uma espiritualidade não religiosa. E como é que é essa questão, Jaqueline, sobre a questão da percepção das diferenças, as alteridades? Sim, isso aí aparece o tempo inteiro na escola e é momento propício do professor trazer, discutir, postar para o coleguinha, olha, né, olha para o outro colega, olha o que você falou, olha o jeito que você falou, trazer isso de volta. E uma coisa importantíssima aqui também, que ele saiba quem ele é. Então, quando a gente descobre qual é o seu projeto de vida, e às vezes tem filmes, às vezes uma história, para o primeiro ano, por exemplo, às vezes eu passo um trechinho de um filme da Moana, por exemplo, que ela tinha um projeto de vida, e a gente vai discutir, olha, ela tinha um projeto de vida, tem uma música que ela canta, os meninos gostam, e você? O que você gosta? O que você pretende fazer um dia, se você sair dessa escola, tiver uma profissão, com o que você gostaria de trabalhar? Isso, professor Paulo, é o sentido existencial, é o que difere essa criança de um vazio existencial. E isso é muito importante, a questão da busca de sentido da vida. E justamente na escola ali está um processo de construção da identidade. E essa identidade, ela se constrói na relação com o outro, descobrir que existe o nós, que existe o eles, o diálogo e as diversas representações. Bom, e aí nós temos uma segunda unidade temática. Manifestações culturais e religiosas. Originalmente chamava manifestações culturais e religiosas? Originalmente não. Era só, se você olhar na BNCC, está lá só de manifestações religiosas. Por que a gente colocou culturais aí? Porque o conhecimento religioso, ele abrange as manifestações religiosas, mas vai além. O conhecimento religioso, ele vai além. E o que se manifesta culturalmente e que esse educando, ele vai nos trazer e que a gente precisa, então, lidar com isso e devolver para ele. Então, exatamente
culturais e religiosas para abranger melhor. Então vamos conhecer um pouco mais essa unidade. Sim. Então veja, a gente colocou aí na tela que essas dimensões que nós nos referimos, que é a imanência e transcendência, elas se expressam numa linguagem, né? E a gente vai ter que adaptar essa linguagem a cada ano no ensino fundamental, né? Sim. E as manifestações culturais e religiosas revelam parte desse processo, né? Sim. Porque através dessa linguagem, né, simbólica, né, através dos mitos, símbolos, ritos, que o ser humano se comunica, mas também expressa o seu sentido. Sim, e uma coisa importantíssima, quando ali está escrito linguagem adequada a cada ano inicial, qual é essa linguagem adequada? É uma linguagem que demonstra a qualidade de quem fala. Não é do assunto que você fala. Você pode falar, Gruen falava isso, você pode falar de um assunto ruim de uma forma bonita, você pode falar de um assunto bonito de uma forma ruim. Então, é uma linguagem adequada. E essa é a linguagem que Gruen chamava de linguagem que liberta, uma linguagem de esperança, de abertura ao sentido da vida para esses educandos. E é uma linguagem que realmente de qualidade. E aí exige do educador também essa preparação, né? Para identificar e ser capaz de expressar na linguagem adequada. Exatamente. Bom, e aí, pegando, por exemplo, a questão do símbolo, Sim. O que isso nos ajuda a pensar? Então, um símbolo, aqui tem o exemplo, né, de uma flor que é apenas uma flor, mas ela pode representar algo. Os meninos lidam muito bem com isso, quando você fala assim, gente, se eu falar para vocês que a minha mãe é uma flor, vocês não vão acreditar que ela está lá no jardim, não, já que é para representar. Tá, então, eles já têm essa noção, isso é bem tranquilo agora a partir de 6 anos. E aí, o que acontece? Você forra uma mesa e põe uma flor. Aí já representou algo diferente, um agradecimento, um momento especial naquele dia para aquela criança. Isso é um símbolo. Então veja, a linguagem religiosa é essa linguagem imaginária, essa linguagem simbólica. Não é porque é imaginário que isso não tenha significado. Ou seja, o ser humano é o que é porque ele imagina, né? Senão ele repetiria como um instinto dos animais. Não, nós vamos além, nós criamos um mundo, criamos cultura, criamos símbolos. Então, a linguagem ela faz essa mediação entre a realidade e o sentido que a gente quer construir. E aí está a experiência religiosa, né? O que é isso, essa experiência religiosa? É uma construção com práticas culturais, espirituais, ritualísticas. Essa construção vai te levar... eu vou dar um exemplo que você vai saber o que seria uma experiência religiosa. É uma celebração, por exemplo. Ela te leva exatamente a fazer isso que o senhor acabou de falar, a ir para além daquilo que as coisas apresentam. Tem um autor que ele fala que a celebração ela é um antídoto contra a solidão, porque o nosso mundo de hoje é um mundo de muita solidão, mas na celebração você está com o outro, com as outras pessoas, e aí você fala de um sentido existencial. Isso é uma coisa muito fantástica que a experiência religiosa ela pode trazer. E as celebrações, ou dizendo rituais, que são muito simples do cotidiano, tomar um café junto, almoçar, jantar, fazer um piquenique, né? E eu acho que na sociedade contemporânea, muita gente perdeu esse espaço, esses momentos, esse tempo. É uma vida tão agitada, corrida, pais que não encontram com os filhos, filhos que ficam às vezes sozinhos diante da TV, aqueles que têm condições ficam com babás. Então é uma questão, né, importante da gente trabalhar essa questão da celebração, do encontro, coisa que não é difícil se fazer numa sala, não. Não. Momentos importantes da vida da meninada. Né? Exatamente. Com as séries iniciais, então, os anos iniciais, a gente pode falar o dentinho que cai ali naquela hora. Isso é uma experiência que para aquela criança ali é mais do que, gente, joga esse dente fora e pronto. Não. Mas você tem que dar tal objeto de conhecimento, tal habilidade. Para
celebra isso, olha como você está crescendo, que coisa boa isso. Então, isso tudo vai construindo essa experiência religiosa. Então, isso é importante a gente pensar, gente, que o currículo ele tem que ser construído nessa dinâmica de interação com o educando. E aí a gente tem que ser sensível àquilo que está acontecendo no dia a dia. Né? Então, é como integrar esses acontecimentos naquele plano de aula que a gente montou. Né? Bom, seguindo, os rituais culturais religiosos são realizados em espaços e territórios, né? Que, como você tinha dito antes, se chama sagrado, ou seja, a gente dá um valor, né? Sejam para muitos povos montanhas, mares, rios, florestas, templos, santuários, caminhos, a gente separa o que é comum daquilo que é importante. Cada um de nós faz isso na vida, né? Cada um de nós tem esse tipo de reserva daquilo que é importante, que você não gosta que toque, que mexa, porque é significativo para você. Esses espaços, né, eles se tornam lugares onde a gente aprende, encontra as representações simbólicas, né? A gente se relaciona e a gente também constrói essa identidade, seja cultural, seja religiosa. Exatamente. Bom, e quem é que atua nesses espaços? Sim, então, nesses espaços, os sacerdotes, líderes religiosos, funcionários, guias, especialistas, entre outras designações. Esse pessoal, ele tem esse grupo aí de líderes, é muito importante o papel deles, porque eles têm uma função pública. O que eles falam orienta as outras pessoas. Aí, tanto para o bem, ou pode também levar para outros caminhos. Veja, por isso que é importante, né, que a gente preste atenção nessa realidade. A educação tem justamente essa função crítica de nos ajudar a desenvolver a nossa atitude de autonomia. Então, veja, ali nesse espaço, nesse território sagrado, são conhecidas as crenças, as doutrinas, os ritos, a interpretação e a apresentação dos textos, das narrativas, né, os princípios éticos e morais. Então, essa função pública das lideranças religiosas, a gente vê cada hora num lugar, no Brasil, no Oriente, na Europa, sempre tem um líder fazendo alguma coisa, questionando. Então, veja, ele está sempre se relacionando com outras esferas da vida, né? Às vezes o meio ambiente, né, por exemplo, teve agora uma discussão sobre a Amazônia, né, então havia liderança religiosa questionando essa questão da Amazônia, né, tem outras que questionam a questão desse vazamento de óleo que atingiu as praias do Nordeste, mas também com a saúde, com a educação, com a política. Então, as lideranças também às vezes ocupam esse espaço. Né? Exatamente. Bom, e aí nós chegamos na última unidade temática. Sim. Que é talvez a unidade mais especificamente, né, religiosa. Então nós começamos com identidades e alteridades, manifestações culturais e religiosas, então o religioso já se fez presente, mas agora a gente vai entrar nas crenças religiosas e filosofias de vida. Estranho isso, filosofias de vida? Sim, porque pode ter fé religiosa e não religiosa. Então, pode ali, naquele ambiente, as pessoas que têm uma filosofia de vida e que querem partilhar e que vão aprender. Isso aí, professor, é o que humaniza a pessoa. Tem um autor chamado Winnicott. Ele, em 83, ele escreveu um texto e ele traz isso explicando o que é esse crer em. Esse crer em é um armazém de lembranças pessoais, de fenômenos, satisfações e frustrações. Então, quando você fala desse crer em alguma coisa, na vida, no sagrado, na ciência, no esporte, em Deus, você está trazendo essas lembranças pessoais. Então, entrando um pouco mais já nessa unidade temática, nós vamos encontrar o mito, né, as diversas expressões do mito, sejam eles orais, sejam eles escritos, as histórias
dos heróis divinos, dos deuses, né? Os acontecimentos que, né? Você vai encontrar isso em todos os povos, né? Desde dos mais antigos, das comunidades originárias, indígenas, né? Nos egípcios, nos chineses, a gente sempre vai encontrar, né? Essa riqueza de sabedoria expressa pelos mitos. E né? por que o mito é tão importante? Porque ele é um modelo exemplar e o foco do mito é a origem. Por exemplo, o mito de Narciso. O que é ser belo? Nessa idade, as crianças, elas têm, o educando de 6 a 11 anos, ele tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes, em lidar com o seu próprio corpo. E então, isso aí nos ajuda muito, eles gostam muito de trabalhar isso. Pois é, então aí entram as narrativas, depois a questão de situar historicamente, e aí a gente vai vendo, quando a gente começa a entrar nessas temáticas, Jacqueline, a possibilidade que tem de interação com outros componentes curriculares, né? Veja aí linguagens, a literatura, a história, a geografia. Então é importante, gente, que o ensino religioso, principalmente nos anos iniciais, porque você não tem um professor especialista, nós já tivemos isso, em algumas escolas ainda existem, mas o professor vai ter que lidar com todos os componentes. Então, a importância dessa interação, né, a interdisciplinaridade com os outros componentes. Não é isso? Com certeza. Bom, aí você entra na questão das crenças, né? Além do mito, do rito, do símbolo, das divindades, crenças, por exemplo, com relação aos enigmas do sofrimento, da vida, da morte, interpretações que se fazem sobre isso, né? Então aí você começa, lógico que esses conteúdos aqui de crenças religiosas e filosofias de vida, na estrutura do currículo, eles vão progressivamente. Você não vai ficar tratando dessas questões, por exemplo, no primeiro ano, segundo ano. Eles vão entrando progressivamente. Exatamente. De acordo com a maturidade, né, no desenvolvimento psíquico, né, social, cognitivo da criança. Okay. Bom, e aí você tem os textos, né, os princípios, as doutrinas, as concepções de verdade. Então, depois você pode olhar com mais vagar, né, essa questão. Okay. E aí você vai ter também compreensões sobre as ideias de vida, de morte, de imortalidade. Existem muitas teorias sobre isso. Nós estamos aqui apresentando as ideias básicas das unidades temáticas. Não significa que a gente vai tratar dessas questões todas nos anos iniciais. Mas aqui é para uma apresentação geral, para que você saiba que há um processo progressivo de tratamento dessas temáticas, né? Okay. Bom, e também entra a questão da própria visão que as filosofias de vida têm, né, as interpretações sobre os valores, princípios, que às vezes até coincidem com muitos valores religiosos, como a solidariedade, a fraternidade, a liberdade de consciência, os direitos individuais e coletivos. Então, assim, isso é uma questão, né, básica e importante. Okay. Bom, então, terminamos essa parte talvez mais teórica aqui, né? E a gente queria entrar um pouco agora no próprio exemplo, né, de como se estrutura o currículo. Essa tela, por exemplo, mostra, né, a unidade temática, manifestações culturais e religiosas, objetos de conhecimento e habilidades. Alguns exemplos de habilidades. Nós não colocamos nessa tela aqui todas, mais adiante você verá, né? Por exemplo, o que pretende essa unidade temática? Sim, então, aqui, como manifestações culturais e religiosas, olha lá, no primeiro ano, sentimentos, lembranças, memórias e saberes. No segundo ano, as memórias e os símbolos. No terceiro ano, as práticas celebrativas, assim por diante. Pois é, então, e no fundo ele quer proporcionar o conhecimento, a valorização e o respeito às experiências diversas que existem, tanto na cultura quanto na religião. Exatamente. Não é isso? Então, por exemplo, vamos pegar aqui no segundo ano, um exemplo de habilidade. Então, identificar e preservar as diferentes formas de registros das memórias pessoais, familiares, escolares, com fotos, músicas, narrativas, álbuns e coletivos. Dá para fazer isso, trabalhar bem isso? Muito bem, os meninos adoram. Tem um livro que no segundo ano a gente às vezes usa, ele se chama Guilherme Augusto Araújo Fernandes.
E esse é o nome do menino e o nome do livro também. E ele é um menino que ele tem, professor, uma amiga que vive em um local, uma casa, um lar de idosos, e ela perdeu a memória. Então ele vai ajudá-la a encontrar a memória. Só que enquanto ele vai ajudá-la, ele também encontra as memórias dele. É muito lindo esse trabalho, dá para fazer um projeto magnífico com outras disciplinas. A gente pega com história, é bem interessante. É interessante, eu estou lembrando aqui, porque a gente vive... A gente encontra realidades muito distintas na vida das pessoas, das famílias. E às vezes por várias razões, até pela falta de condições mesmo, não há uma organização, por exemplo, de fotos, de narrativas. Quantas histórias da avó, quantas histórias do pai e da mãe, às vezes se perdem porque não se registrou. Aí um exemplo interessante, né, de valorizar e preservar esse tipo de experiência, né? Aqui no terceiro ano, identificar e respeitar datas comemorativas e práticas celebrativas. Como é que você vê isso? Também é uma habilidade interessante de se trabalhar? Sim, porque às vezes aquela prática celebrativa não é a sua prática celebrativa, mas você pode conhecer, não tem problema nenhum você conhecer. Olha, esse ano, eu vou dar um exemplo aqui, a questão do 7 de setembro, às vezes tem escolas, a minha escola, ela celebra isso e a gente canta o hino nacional. E eu explico para os alunos o que significa, é importante. Estou falando só um exemplo que talvez eles possam trazer outros. Mas um aluno, uma vez, e ele era testemunha de Jeová, ele não fez esse momento, mas ele sabia exatamente o porquê que a gente estava ali celebrando e tudo. Então, tem que ter o respeito a todas as religiões e o conhecimento. Esse aluno ele pode saber por que a gente está fazendo aquele tipo de celebração. E acolhê-lo, né? E acolher, ele pode contar para a gente como é a celebração que ele participa, a experiência dele. Sem dúvida. Então aqui são alguns exemplos, né, que a gente trouxe aqui. Bom, agora nós queremos chamar a atenção, e eu acho que isso também você desenvolveu até na sua tese, né? Sim. Habilidades sociais dos educandos nessa idade de 6 a 11 anos, ou seja, dos anos iniciais. Sim, isso aí, professor, é muito importante, porque a gente fica falando, qual habilidade? Se a gente não conhece esse educando, como que você vai, então, partir dessa habilidade dele? Você precisa conhecer. Isso aqui é estudando, é lendo, é observando, estudando novamente. Então, aqui eu coloquei alguns desafios para esse educando de 6 a 11 anos. Primeiro, essa responsabilidade, mas que não é uma responsabilidade de colocar uma carga nas costas desse jovenzinho aí, não. Qual é a resposta dele para atuar na família, na sociedade? O que ele já aprendeu? Lá na educação infantil, ele teve que enfrentar um grande desafio do medo, porque ele tinha medo de ir para a escola, medo de deixar o papai e a mamãe. O medo é o grande desafio dele. Ele já venceu isso. Ele agora já está lá no ensino fundamental. Então, agora ele vai mostrar as coisas que ele é capaz de fazer. E isso são as habilidades dele. Então, como ele vai ser? Qual a resposta ele vai dar para a família, para a sociedade? Depois, o autoconceito dele, que é um autoconceito que ele vai ser realista, porque nessa idade os outros colegas falam as coisas, então às vezes falam até de um jeito que pode ofender, e aí entra o nosso papel, né? Mostrar para ele, olha, calma, nós estamos aqui para aprender. Então, o controlar suas emoções, a autoconfiança. Isso é importante? Muitíssimo importante, porque ele vai descobrir atitudes e valores e habilidades que vão ajudá-lo a superar os obstáculos. Então, por exemplo, aparência, popularidade, isso é uma coisa que eles querem muito, né? Ser assim, destacados de alguma forma. Eles vão comparar a sua identidade real daquela que eles imaginam que eles têm. E uma outra coisa, professor, ninguém fala de si próprio com suas competências se o outro não o ajudar. Olha. Então, a autoestima. Eu gosto de mim como eu sou. Olha como você é uma pessoa importante. Sim. Ainda continuando nessa questão de habilidades sociais, como você vê isso nesses anos iniciais?
essa ideia de produtividade, por exemplo, hoje se exige muito, desde cedo das crianças, né, essa questão de produtividade e inferioridade. Isso é um outro desafio. Então, espera-se muito, porque agora ele já não é mais um bebê, ele já tem de 6 a 11 anos, então a gente vive falando isso, né? Porém, tem um perigo aí. Se ele não sentir que as suas habilidades são importantes, ele vai guardar aquilo para ele, ou ficar só no seio familiar demonstrando aquilo, ou ele vai negligenciar de alguma forma as relações sociais. Pode então, travar até cognitivamente? Pode travar cognitivamente. Então, precisa de um equilíbrio, ele precisa aprender as habilidades que são valorizadas naquela sociedade. Então, ele aprende ali, vamos imaginar, né, com um grupo de crianças indígenas, se naquela cultura o caçar, o plantar, o semear, o colher for importante, ele pode aprender essas habilidades. As crianças surdas, elas podem aprender libras nessa idade, isso é um empoderamento para essa criança. Crianças de meio urbano aprendem a ler, escrever, contar, usar o computador. Então, isso aí vai levar essa criança a ter uma competência. Por que a competência hoje em dia é tão falada e isso vem à tona o tempo inteiro? Porque é uma virtude que esse educando, ele vai demonstrar com as habilidades que ele tem. E o papel do educador é importante nisso? Demais, porque ele vai comparar as suas habilidades com os colegas e aí nessa hora o professor vai trazer isso e vai falar, olha, você ainda não aprendeu, ou você é bom nisso, o outro é bom em outra coisa. Calma, as coisas não são assim. Então, tirar essa culpa às vezes, né, essa inferioridade. Agora, terminando essa parte de habilidade social, Jaqueline, vem também culpa, vergonha. Exatamente. Crianças que são mais engajadas socialmente, pró-sociais, como é que é isso? Sim, esses comportamentos que também são grandes desafios para esse educando, para essa criança nessa época, eles afetam a opinião que a criança tem de si própria. Então, ela tem as suas emoções, às vezes ela quer expressá-la, mas nem sempre ela pode, naquela hora que ela está com raiva, ela não, por causa da raiva dela, ela não pode bater no outro. Então, essa autorregulação emocional, isso é um trabalho muito importante com as emoções, atenção, comportamento desse educando. E aí ele vai tentar ter um comportamento pró-social que é livre de emoções negativas, a gente é que vai ajudar, o adulto está ali para ajudar. Essa criança vai tornar-se pró-social como? Quando ela souber enfrentar os desafios, os problemas dela de modo construtivo. Eu acho que a gente precisa, então, de algum material de apoio para isso, hein? Você tem que pensar numa forma de produzir algum material que dê apoio para essas visões aí. Com certeza. Bom, e agora entrando nas habilidades cognitivas. Aí tem uma escala, não é isso? Sim, essa é a escala da taxonomia de Bloom, que traz uma progressão cognitiva. Então, como é que a criança vai aprender? O conhecimento dela, como é que vai vir? Não vem tudo pronto. Então, você leva uma atividade, um conteúdo que para você é super tranquilo e o menino não quer nem saber daquilo. Você pensa, gente, mas por quê? Porque às vezes aí o jeito que você trouxe e a habilidade dessa criança não estão aí adequadas. Então, primeiro ele tem que conhecer, ele tem que saber reconhecer aquilo que você está falando. Depois ele vai compreender. Ele vai narrar sobre isso, aplicar e assim por diante, vai analisar, sintetizar, avaliar. Né, então, entrando nas nossas aqui do nosso currículo, será que a gente foi coerente? Será que aqui tem uma progressão? Eu vejo uma progressão, sim. Se você observar bem, no primeiro ano ele tem que identificar algumas coisas. Identificar por quê? Porque a gente tem sempre que partir do seguinte princípio, ele está com 6 anos, ele já sabe realmente? Pergunta, né? Tenta, traz atividades que você vai identificar as dúvidas, tudo. Depois, lá no segundo ano, ele já vai desenvolver, no terceiro ano ele já vai distinguir, no quarto ano ele já vai caracterizar, depois ele vai registrar, partilhar. Então, uma progressão. Você pode começar sempre com identificar, porque é o básico, né? E aí vai progredindo, identificar, acolher, reconhecer, identificar, reconhecer, localizar, listar, identificar, reconhecer, valorizar, respeitar, localizar, distinguir. Então é isso que está no processo de progressão, não é isso? É uma boa forma de trazer os temas, sim.
Bom, e essas habilidades afetivas? Sim, essas aí são as habilidades que podem nos ajudar muito no nosso trabalho com o ensino religioso, que é o acolher, o partilhar, preservar, valorizar, respeitar. E isso, professor, tem uma coisa fantástica, que lá quando o Bloom falava do aplicar, em muitas disciplinas, muitas áreas de conhecimento, não tem como aplicar isso. Você vê ali. No ensino religioso, o aplicar você pode ver o tempo inteiro. Então, você pode trazer isso com atividades, com brincadeiras, com fantoches. Lá na minha escola, eles agora têm os fantoches, né, um casal de fantoches em cada sala. E quando tem algum conflito, a gente usa esse fantoche para... ele não vai representar a criança, ele vai representar alguém que tem um conflito parecido. E é muito interessante. Então, eu diria que é um campo do aplicar. Então, nós somos de habilidades sociais, cognitivas e afetivas. E só para a gente entender, porque como é que é essa estrutura das habilidades que aparece no currículo? Então, em uma frase você vai ver, professor, vários conhecimentos aí. Então, vamos começar ali. Ele tem o verbo. O verbo, ele explicita o processo cognitivo da habilidade. Ele é o definidor. É o que o aluno deverá fazer. E tem que ser o verbo adequado a cada fase que o educando está. Então, vem depois o complemento do verbo. Ele explicita esse objeto conhecimento. Então, o que o aluno deve saber é aí, esse complemento aí. E aí vem o modificador. O modificador, ele explicita o contexto ou ele especifica essa aprendizagem operada. Então nesse exemplo o contexto. Aí, identificar, está em vermelho o verbo. Os ritos é o complemento do verbo. Sim. E o azul são os modificadores. É isso, né? Exatamente. Aí nós colocamos uma outra habilidade de exemplo, um pouquinho mais complexa, em que existe um verdinho mais claro, um vermelhinho mais claro, um azulzinho mais claro. Porque são os complementos. Essa situação. Exatamente. Interessante. Então, nesse primeiro exemplo ali, o que o educando ele deve saber? A gente está estudando o quê? Qual que é o conteúdo que ele tem que saber? Os ritos. Tá. Mas aí você escolheu uma habilidade que esse educando tem que fazer, que ele tem que identificar. Tá. Quando ele vê um rito, ele tem que identificar. E aí o contexto, qual que é o contexto? Em funções de diferentes manifestações. Legal. Bom, e aí um exemplo aqui, a seguida do organizador curricular. É uma tela parecida como essa que você encontra, né, no currículo de referência. E, Jaqueline, nosso tempo já está indo embora, hein? Faltam só 15 minutos. Né? Como é que o tempo passa, hein? Então, aqui nós temos unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Né? As habilidades depois são fáceis de identificar quando você entrar lá no início do currículo de referência, porque está lá EF, Ensino Fundamental, 04. É o 4º ano, ER é ensino religioso, e aí vem o número da habilidade. Se aparece MG, é que ela foi criada aqui. Se não aparece só um número sem nada, ela é original da BNCC. Se aparece um número seguido do X, como aparece, por exemplo, da segunda aí, é porque ela foi tomada da base da BNCC, mas alguma palavra, alguma correção, né, alguma pequena complementação a gente fez aí. Então aqui, por exemplo, a gente não vai, né, poder entrar em muitos detalhes. Né? Por exemplo, essa aqui, vamos pegar a primeira. Listar os diversos rituais cotidianos que constituem os ambientes de convivência, como celebrações de aniversário, formaturas, etc. E aqui, então, a gente tem um exemplo de atividade. Fazer uma lista de ritos do cotidiano. Não é isso? Nesse último aí, o que você diria, por exemplo, identificar na ideia de divindade? Aí, aquele tema que a gente questionou logo no início, né? Ele está no 4º ano. Identificar nomes, significados e representações de divindades e de sentidos de vida nos contextos familiar e comunitário. O que você proporia aí? O que é esse exemplo aí? Esse exemplo foi uma atividade bem interessante. Eu até já fiz com meus alunos de 8 anos. E a gente fez um quiz. Quiz são perguntas que a gente vai fazendo. E nesse quiz o tema era o sentido da vida. E a gente foi colocando as perguntas, eles foram respondendo. E aqui a gente pode entrar né, acrescentar alguma ideia de divindade, alguma coisa. Nesse eu usei, a gente foi para o laboratório de informática com os educandos e eles respondiam as questões
Depois a gente imprimiu, a gente conseguiu fazer isso e eles colaram no caderninho dele as respostas. E eu me lembro bem que demorou muito para essa fase, tudo isso acontecer. Mas o processo é que é importante. O processo é que é importante. Mas eu me lembro uma coisa muito importante que os pais falavam, mandavam um recado: ô professora, o meu pai está querendo ver as respostas do quiz. Então, assim, isso foi uma coisa que mexeu com os educadores. Não vou dar exemplo aqui, tem livreto, tem show de talentos, nós vamos seguir aqui, porque você pode retomar essa tela, né? E aquela dica que a gente já deu desde a primeira web. O ideal é você ter uma equipe, um grupo de colegas, professores, e você prepare essas aulas em grupo, né? Isso ajuda demais, né, a criatividade, as ideias. Aqui eu vou passar muito rapidamente o primeiro ano, tá vendo? Identificar e acolher semelhanças, coloquei a setinha aqui, reconhecer que o nome e das demais pessoas identificam. Dá para trabalhar com o nome? Muito. Você já trabalhou? Muito, já trabalhamos. Olha, eles gostam de saber por que tem aquele significado, é muito bom. Bom, ainda no primeiro ano, reconhecer que as pessoas crescem, lá, a ideia de transcendência. Reconhecer que as pessoas crescem, aprendem e são capazes de corrigir seus erros. Isto é uma tradução concreta na vida, né? Conhecer-se, aceitar-se, superar-se. Então, isso é muito fantástico. Olha aqui, valorizar a diversidade de formas de vida, observando a curiosidade da criança, né? No primeiro ano, querendo ver a diversidade. E aí, por aí afora, né? No segundo ano, listar regras de convivência, desenvolver atitudes de cooperação. O que mais aqui? Identificar, preservar diferentes formas de registro das memórias, nós já falamos disso, os símbolos, reconhecer o valor dos alimentos. Olha que coisa interessante, né? Reconhecer o valor dos alimentos, os hábitos, usos e costumes alimentares. Será que em cada casa não tem uma receita da vovó? Claro que tem. Então, olha que coisa interessante, eles já estão num processo, talvez, de alfabetização, no letramento. Você pode recuperar esse registro, né? Ou, de repente, fazer um livro de receitas da família. Claro. Olha que coisa interessante, né? Aí, os territórios, localizar os diversos movimentos do terceiro ano, datas comemorativas, já falamos, práticas celebrativas, respeitar as indumentárias, as roupas, né? A gente não vai para a festa com a roupa do cotidiano. Não, né? não. Tem uniforme na escola, né? Bom, aí vamos adiante, quinto ano, lá eu queria chamar a atenção, reconhecer e resgatar a importância da tradição oral, das pessoas mais velhas também, né? Aí, reconhecer e valorizar os idosos, registrar suas histórias e memórias. Olha que coisa interessante que você poderia trazer. Né? Bom, e aí, essa tela aqui é uma questão importante que a gente também não vai dar para a gente desenvolver, mas seria interessante que, principalmente o professor dos anos iniciais, ele pegasse, pelo menos, os objetos de conhecimento de cada um dos outros componentes e buscasse ver as conexões que existem. Eu peguei aqui, por exemplo, o caso de língua portuguesa, práticas de linguagem, né? A oralidade, produção de texto, campo de vida cotidiana, campo artístico literário, né? E aí, por aí afora, né? Você pode pegar aqui as parlendas, slogans, né? As entrevistas e curiosidades, textos literários, receitas. Olha aqui, olha uma conexão. Com língua portuguesa, do terceiro ao quinto ano, telejornais, trabalhos, né, com colegas, poemas, né? Olha aí, artes, olha quantas coisas, artes visuais, dança, música, teatro, né? Você pode pegar da educação física, as brincadeiras, justamente o seu tema de pesquisa é educar, né, e cuidar, e a brincadeira entra aí, né? Eu não vou dar aqui, olha, geografia, nós não colocamos todos aqui. Mas o importante, nós já estamos no nosso, já quase ao fim, né, é pensar que o plano de aula é mais ou menos o final de um processo que começa com a BNCC, que é a base, o currículo de referência, um desafio enorme que é a construção do projeto político-pedagógico da escola e o plano de aula. Esse plano de aula, eu gostaria que depois você pudesse olhar, retomar, ver quais habilidades você vai trabalhar, quais os recursos, os objetos de conhecimento, se eles interagem com outros componentes, se tem relação com o presente,
né? A atitude dialogal, que é a atitude que a gente espera do educando, as competências gerais específicas, os métodos ativos de aprendizagem e a produção, né, do resultado e a avaliação. E aqui, o que você diria disso aqui, Jaqueline? Sim, ao preparar uma aula, o professor ele vai ser desafiado. Então, aquela coisa que antes você pensava, isso aqui vai ser bom para o meu aluno, eu vou levar prontinho. Não é mais assim que funciona. Você observa esse aluno, claro que às vezes você vai levar algumas coisas, mas você vai ter primeiro um desafio. Eles vão trazer esse desafio para você. Eu estava dando um exemplo um dia lá da educação infantil até, que um aluno, o tema era cuidar da natureza e tal, e aí eu achando que a aula, que o material já estava todo preparado, e eu fui cantar uma música que falava da semente. E aí o aluno levantou a mãozinha e falou, o que é semente? Então o desafio ele tem que partir deles. Às vezes você pensa que ele já sabe tudo, ele não sabe. Então, e aqui com o primeiro ano, então eles já sabem muito, mas muitas coisas eles ainda não sabem. Depois ele aprendeu alguma coisa, como vai interpretar? Isso aí é o professor. Como ele vai criar? Como ele vai concretizar isso? E como ele vai aprimorar? Bom, aqui vem uma outra tela, mas não vamos entrar aqui, que é a descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução, né? E aqui a gente colocou, por exemplo, uma sugestão concreta. Você escolhe uma habilidade, recurso para essa habilidade que está aí em letra menor do lado, né, que é listar diversos rituais cotidianos. Você pode entrevistar pessoas, vizinhos, pessoas, né? Aí está qual é o objeto, qual que é a atitude esperada, né? Quais as competências, então você pode ir lá na tabela lá e olhar, competência 6, a 9 e a 10, as gerais, as específicas, compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas exigências e saberes, em diferentes, né, tempos, espaços, territórios, conviver com a diversidade, e aí você vai estudar qual o método adequado. No caso, você sugeriu uma sequência didática, né? Okay. Bom, então, concluindo, Jaqueline, o que você pensou nessa tela aí? Então, para trabalhar com o ensino religioso, nós temos diversos fatores. E aqui, a gente precisa identificar a realidade dos alunos, relacionar o ensino religioso a outros componentes curriculares, especificar regionalizações, isso é fantástico o nosso trabalho, adaptar conteúdos e trabalhar em conjunto com as equipes de ensino. Então, veja, aí a gente pensa exatamente isso, né? Essa questão da centralidade do aluno, identificar, né, a realidade do aluno é fundamental. Fundamental. Né? E por isso que a gente sempre conta e espera que, né, todos aqueles que estão, né, na lida aí, no chão da escola, estejam com cada um com a sua dificuldade, mas busquem, né, um aperfeiçoamento, a formação continuada, que isso é fundamental. Será que tem dúvidas, perguntas, alguma coisa, alguém escreveu algum questionamento para a gente? Então aqui, dúvidas e comentários, né, essa tela que... Então, tem aqui a Miriam Alves, que é boa tarde. Seria interessante que houvesse material para direcionar as escolhas dos conteúdos devido à complexidade de alguns termos. É claro, a gente vai ter que produzir isso, né, Jaqueline? Nós vamos ter que produzir, e algumas coisas a gente já tem em mente, mas é um material que precisa ser muito bem pensado, porque é exatamente isso, são temas amplos às vezes, e lembrando da qualidade que a gente vai falar, que a gente vai levar, isso vai ser essencial. O material de apoio ao professor, ele é fundamental, mas ele não substitui a pesquisa, a atenção, o diagnóstico do professor, porque a gente entende que em algumas situações, em algumas localidades, pensa Minas com 853 municípios. Nós temos realidades muito diversas, acessibilidade ou dificuldade de acesso a material. Mas, às vezes, há gente também que quer o material e quer simplesmente reproduzir e seguir. E material não tem esse papel, né? Porque ele pode significar algo para um e numa realidade diversa, né, você exige uma adaptação. Exatamente. Então, isso não substitui a formação continuada, né, dos docentes. Okay. Bom, Jaqueline, alguma palavra final dessa nossa web? Eu acredito que o ensino religioso
insubstituível mesmo. Todos os temas que estão na realidade, no chão da escola, eles podem ser trazidos para o ensino religioso e vamos estudar. Eu acho que é isso. Eu acredito que o professor, ele é uma formação continuada mesmo para que ele dê conta todo esse processo, mas que vale a pena. Nós temos, o nosso grupo de pesquisa do programa de pós-graduação em Ciência da Religião. A gente tem um canal no YouTube, Redeclide, termina com D mudo, Redeclide. Ali a gente coloca vídeos, muitos materiais interessantes também. A gente está desenvolvendo, a gente não sabe se a gente vai conseguir, mas estamos oferecendo um curso de Ciência da Religião em 4 anos. Ele é todo virtual, é EAD, e que deve começar em fevereiro. E o próprio grupo de pesquisa, ele tem como objetivo também produzir algum material de apoio ao professor. E a gente espera que isso se realize. Então, Janine, eu agradeço demais a sua participação. Eu agradeço também. A toda a equipe obrigada. Aqui, o Reinaldo, Tatiana, Camila, toda a equipe que coordena a BNCC em Minas, e que a gente consiga seguir essa luta aí de formação docente, que aquele que realmente é educador, ele nunca desiste, ele está sempre buscando, sempre correndo atrás de ter o conhecimento para poder partilhar melhor com seus educandos. Então, boa tarde a todas e a todos, muito obrigado. Boa tarde.